Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez, lá do blog de filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês um livro que resulta de uma discussão bem interessante a respeito de um filósofo iluminista quase que desconhecido para a maioria. Trata-se do Sistema da Natureza do Barão de Holbach. Antes de nós prosseguirmos, entretanto, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações. Assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações e de toda a nossa produção aqui no canal. Vocês me incentivarão dessa forma a continuar sempre produzindo mais e mais conteúdo. Muito bem, Sistema da Natureza, Barão de Holbach. Holbach foi um iluminista, um enciclopedista também. Vocês devem se lembrar daquelas aulas de história, daquele momento da Revolução Francesa, dos enciclopedistas, d'Alembert, Montesquieu. Muito bem, Holbach foi um desses enciclopedistas. E ele está, do ponto de vista filosófico, inserido naquela corrente que não se origina exatamente no iluminismo, mas ganha força no iluminismo, que é o materialismo, cujo maior expoente é Diderot. Mas Diderot, evidentemente, não é o único. Sade, por exemplo, Holbach é outro exemplo. Eu, pessoalmente, gosto muito de Sade. Mas Barão de Holbach, ele escreve esse livro, O Sistema da Natureza, um pouco antes da Revolução Francesa. E ele tinha um salão literário, como era muito comum entre os intelectuais da corte. Então, ele era frequentado, muito visitado, por exemplo, por Diderot, Condillac, d'Alembert, Helvétius, o próprio Rousseau. Todos eles se conheciam e faziam correlações literárias e filosóficas. Eu disse então que, na verdade, Holbach, ele não começou com ele a ideia do materialismo. Na verdade, o que se vai falar é que o precursor, na verdade, do materialismo moderno é Jean Meslier, lá do século XVII, que foi um padre. Ele começa com essa ideia do materialismo e ganha força posteriormente lá com Lamétrie, e posteriormente com Bach, Sade, Diderot. Muito bem, esse livro, Sistema da Natureza, dá para ver que é um livro bem grosso. É um livro, então, que foi escrito um pouco antes da Revolução Francesa, e ele é dividido... Essa daqui é a edição da Martins Fontes. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, da natureza e suas leis, do homem, da alma e suas faculdades, do dogma, da imortalidade, da felicidade. E a segunda parte vai falar da divindade, das provas de sua existência, de seus atributos, da maneira como ela flui sobre a felicidade dos homens. Do Bach, ele vai estrear a ideia de que a virtude ela é possível, mas ela não provém necessariamente dos deuses, como se falava lá no iluminismo, como por exemplo Rousseau, o Montesquieu, da onde toda a felicidade, toda a boa-aventurança, ela tem necessariamente fundo religioso. Holbach vai dizer que não. O senso de moralidade e os critérios morais para o agir no dia a dia, eles devem ser extraídos da natureza, do estudo da natureza. Daí o materialismo dele. Muito bem, desse materialismo é extraído várias coisas. Ele tem, por exemplo, um capítulo aqui que ele vai falar só sobre a natureza, propriamente dito.
da ordem, da desordem, da inteligência do acaso, alma e o sistema de espiritualidade, o sistema de liberdade humano, que na verdade aí o Bach, por ser um materialista, ele vai discordar completamente da ideia da liberdade, porque a ideia da liberdade é uma ideia religiosa. Ainda que ele dê alguns influxos de liberdade no seu sistema. Mas aí isso é legal ler com calma o sistema da natureza. E a parte 2 é uma parte em que ele vai falar especialmente sobre o sistema de espiritualidade, lembrando que nós estamos falando do século XVIII. Então ele vai falar sobre a origem de nossas ideias sobre a divindade, a mitologia e teologia, exame das provas da existência de Deus apresentadas por Clarke, exame das provas da existência de Deus apresentadas por Descartes, Malebranche, Newton, etc. E é muito interessante porque Newton, o físico, primeira lei de Newton, segunda e terceira, a gente tende a achar que são sempre, por serem físicos, são ateus, e não é verdade. Ele é profundamente religioso. A parte 12, o capítulo 12 da segunda parte, ele fala: o ateísmo será compatível com a moral? Essa é uma reflexão que ele faz. Então, o Sistema da Natureza é um livro que vai tentar esmiuçar os mecanismos intrínsecos do mundo em sua ontologia materialista. Vamos colocar dessa forma. Onfray coloca dessa forma, né? Michel Onfray. Uma ontologia materialista. Então ou melhor ainda, ele fala até de uma outra forma também. Ele fala também física da metafísica, o que eu acho que é até mais apropriado. Então você vai ter, de um modo geral, uma metafísica que vai discorrer a respeito do mundo físico, mas o que eles vão fazer, os materialistas, é o caminho inverso. É discorrer discorrer sobre uma física que desdobra da metafísica, trazer do além para o mundo imanente. É nesse território do mundo imanente que eles vão trabalhar. E daí surge, inclusive, aquela pergunta ótima que eu sempre gosto de fazer. É possível pensarmos em moral num sistema materialista, num sistema onde Deus inexiste? Essa é a reflexão primordial que o Bach vai fazer e que eu convido vocês a conhecerem. Deem uma olhada nesse livro, eu acho que ele é muito interessante e vocês vão gostar. Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham apreciado o vídeo e a rápida introdução a respeito do sistema da natureza, do Barão de Obá. Compartilhe à vontade e a gente se encontra então por aí. Até a próxima.